Shalom, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura? Para Shaikev, terceira liá. Aqui continuamos com as advertências, né? O que acontece se segue e o que acontece se não segue os mandamentos. E depois vamos ler o livro de Yohanan, capítulo 7, né? João capítulo 7 na Brit Hadashah. Bora para o bem-estar da Torá? Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, que nos outorga a Torá. Amém e amém. Bora lá? Deuteronômio, capítulo 9, verso 4 até o verso 29. Não digas em teu coração, quando o eterno teu Deus os tiver lançado de diante de ti, por causa da minha justiça, é que o Eterno me trouxe para herdar esta terra. E por causa da maldade destas nações é que o Eterno desterra de diante de mim. Não é pela tua justiça, nem pela retidão de teu coração que tu vens herdar a sua terra, senão pela maldade destas nações é que o Eterno teu Deus as desterra de diante de ti, e para afirmar a coisa que o Eterno jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ou seja, não é mérito teu, não é porque tu tem, não é porque tu é pela tua força, não. Não é nem por força, nem por violência. É pela mão do Eterno. E saberás que não é pela justiça que o Eterno teu Deus te dá esta boa terra para herdar, pela tua justiça. E saberás que não é pela tua justiça que o Eterno teu Deus te dá esta boa terra para herdá-la, porque tu és um povo insubordinável. E aqui ele vai falar de todas as vezes que que o povo de Israel, os filhos de Israel foram teimosos e desobedientes, insubordináveis. Recorda-te, não te esqueça, de que irritaste ao Eterno teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até chegares a este lugar, foste rebelde contra o Eterno. E em Horebe fizestes o Eterno irar, e irou-se contra vós, ao ponto de vos destruir. Quando subi ao monte para tomar as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Eterno fez convosco, estive no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. E o Eterno deu-me as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Vamos marcar aqui, ó. 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E sobre elas, todas as palavras que vos falou o Eterno no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. E foi ao fim de 40 dias e 40 noites que deu o Eterno as 2 tábuas de pedra. Tábuas da aliança. O que são as tábuas da aliança? Dentro do judaísmo se chama ketubá, que é o contrato de casamento, tá? Então, as tábuas foram lavradas pelo Eterno e foram escritas pelo dedo de Deus e dadas a Moisés para descer o monte. E aí a gente já vem outro entendimento de que era o dedo de Deus, mas enfim. Com o dedo de Deus, e foi ao fim de 40 dias, 40 noites que me deu o Eterno as 2 tábuas de pedra, tábuas da aliança. E o Eterno disse-me: levanta-te e desce depressa daqui, porque se corrompeu o teu povo que tiraste do Egito. Cedo desviaram-se do caminho que lhes ordenei. Fizeram para si imagem de fundição. E o Eterno falou-me, dizendo: vi este povo, e eis que é um povo insubordinável. Deixa-me, e eu os destruirei. E apagarei o seu nome de debaixo dos céus, e farei de ti uma nação mais forte e numerosa do que ele é. O deixa-me aqui é para que Moisés se afastasse, né? Se afastasse, saísse da presença, se afastasse ali para que o Eterno pudesse passar com a destruição, para destruir os filhos de Israel. E me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas
da aliança estava em minhas mãos. E vi, e eis que havíeis pecado contra o Eterno vosso Deus. Tinhais feito para vós um bezerro de fundição, e cedo vos havíeis desviado do caminho que o Eterno vos ordenara. E peguei as 2 tábuas, as joguei de minhas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. E prostrei-me diante do Eterno como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi, por causa de todos os vossos pecados que cometeste, fazendo o que parecia mal aos olhos do Eterno para irritá-lo. Pois atemorizei-me diante da ira e do furor com que se irou o Eterno contra vós, a ponto de vos destruir. E o Eterno atendeu a minha prece também desta vez. E o Eterno se irritou muito contra Arão, para destruí-lo, e orei também por Arão naquele tempo. E o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, tomei-o, queimei-o no fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se tornou moído como pó, e joguei o seu pó ao riacho que descia do monte. Esse riacho que descia do monte era o riacho onde eles pegavam água para beber. Eu não sei se vocês lembram. Eu também não sei se a gente chegou a ler essa paraxá, porque eu comecei a fazer as leituras aqui bem depois do início desse ciclo de Torá. Então daí eles tomaram o pó, aquele pó, com a água. E em Taverá, em Massá, em Kivrot Hatavá, fizestes irar o Eterno. E quando o Eterno vos enviou de Kadesh Barnea, dizendo, subi e herdai a terra que vos dei, vos rebelastes contra a ordem do Eterno vosso Deus, e não lhe destes crédito, nem ouviste sua voz. Foste rebelde contra o Eterno, desde o dia em que vos conheci. E prostrei-me diante do Eterno durante aqueles 40 dias e 40 noites. E estive prostrado porque o Eterno dissera que vos destruiria. E orei ao Eterno, dizendo, Eterno Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que remiste com a tua grandeza e que tiraste do Egito com mão forte. Recorda-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a teimosia deste povo, para a sua maldade e para o seu pecado, para que não digam os moradores da terra da qual nos tiraste, por não poder o Eterno trazê-los à terra da qual falou, e por odiá-los, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Contudo, eles são teu povo e a tua herança, que tiraste com tua grande força e com teu braço estendido. Aqui só tá relembrando o que o povo fez, né? Só relembrando a teimosia do povo. Vamos lá, Yohanan capítulo 7. Depois destas coisas, Yeshua estava andando na Galil, pois não queria andar em Yehudá, já que os moradores de Yehudá procuravam matá-lo. E estava próxima à festa de Sukkot dos moradores de Yehudá. E seus irmãos disseram a Yeshua, aparte-se daqui e vá para Yehudá, para que seus talmidim vejam as obras que você faz. Porque não há homem que faça qualquer coisa em segredo, desejando torná-la aberta. Se você faz essas coisas mostre-se ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos acreditavam em Yeshua. Disse-lhe Yeshua, o meu tempo até agora não chegou, mas o seu tempo a todo momento está pronto. O mundo não é capaz de odiá-los, mas me odeia, porque eu testemunho contra ele que suas obras são más. Subam até esta festa, eu não subirei agora a esta festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Ele disse essas palavras e permaneceu na Galil. E depois que seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu também, não abertamente, mas de forma secreta. E os moradores de Yehudá procuravam-no na festa e diziam, onde ele está? E havia grande murmuração entre a multidão por causa dele, porque havia os que diziam, ele é bom, e outros diziam, não, pelo contrário, ele engana o povo. Mas nenhum homem falava abertamente sobre ele por medo dos moradores de Yehudá. E quando os dias da festa estavam na metade, Yeshua subiu ao templo e ensinava. E maravilharam-se os moradores de Yehudá e disseram, como é que este homem conhece os livros, uma vez que não os aprendeu? Respondeu-lhe Yeshua e disse, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Isso aqui eu tomei uma lapada ontem, a primeira vez que eu li.
essa noite quando eu li a primeira vez. Aquele que deseja fazer a sua vontade compreenderá o meu ensino, se é de Elohim ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala da vontade de sua mente busca glória para si mesmo, mas quem busca a glória daquele que o enviou é verdadeiro e não tem maldade em seu coração. Vamos marcar esse aqui também, porque olha, por que a palavra é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes? Por que ela separa junto ele medula, alma de espírito? Porque quando ela sai cortando, da boca que ela sai. E ela sai cortando aqui. Não foi Moshe quem lhes deu a Torá? Porém, nenhum homem de vocês guarda a Torá. Porque vocês procuram matar-me? Por que vocês procuram matar-me? A multidão respondeu e disse, você tem um demônio. Quem procura matá-lo? Respondeu Yeshua e disse-lhes, fiz uma só obra e todos vocês estão admirados. Por causa disso, Moisés lhes deu a Brit Milá. Não que venha a partir de Moshe, mas dos patriarcas. E no Shabat vocês podem circuncidar um filho de homem. Se um filho de homem é circuncidado no dia de Shabat para que a Torá de Moshe não seja afrouxada, por que vocês murmuram contra mim por eu ter curado totalmente um filho de homem no dia de Shabat? Não se julga com hipocrisia, mas se julga com um julgamento justo. Não se julga com hipocrisia ou com acepção de pessoas, mas se julga com um julgamento ou uma sentença justa. E alguns homens de Jerusalém diziam, não é esse o que procuram matar? E eis que fala abertamente e nada lhe dizem. Será que nossos anciãos sabem que este é verdadeiramente o Mashiach? No entanto, nós sabemos de onde este homem é. Porém, quando o Mashiach vier, nenhum homem saberá de onde ele é. Yeshua levantou a sua voz enquanto se ensinava no templo e disse, vocês me conhecem e conhecem de onde sou. Todavia, não vim por mim mesmo, mas aquele que é verdadeiro me enviou, o qual vocês não conhecem. Mas eu o conheço porque sou de sua presença e ele me enviou. E queriam prendê-lo, mas nenhum homem colocou as mãos sobre ele, porque ainda não havia chegado a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando o Mashiach vier, fará mais sinais do que este que tem feito. E os perushim ouviram a multidão falando essas coisas sobre ele, e os líderes dos Kohanim enviaram guardas para prendê-lo. E Yeshua disse, ainda um pouco de tempo estou com vocês, e depois eu irei para aquele que me enviou. E vocês me procurarão e não me acharão, e aonde estou, vocês não são capazes de ir. Diziam os moradores de Jehudá entre si, para onde este homem está prestes a ir que não podemos encontrá-lo? Será que talvez irá para os países dos Goim e ensinará aos pagãos? O que é essa palavra que ele disse, vocês me procurarão e não me acharão, e aonde estou vocês não são capazes de ir? E no grande dia, que é o último dia da festa, levantou-se Yeshua e clamou e disse, se algum homem tem sede, venha a mim e beba. Comentário 169. Venha a mim e beba significa venha e aprenda comigo. Todo aquele que crê em mim, como dizem as escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Os rios de água viva simbolizam a abundante e eterna verdade, bem como a plenitude espiritual que são dadas ao homem pela Ruach HaKodesh, conforme Provérbios 18:4. E disse isto a respeito da Ruach, que estavam preparados a receber aqueles que creram nele, porque a Ruach HaKodesh ainda não fora dada, pois Yeshua ainda não estava glorificado. 172. Estavam preparados ou prontos para receber. Aqueles que creram ou confiaram, foram fiéis e estiveram firmes. E muitos da multidão que ouviram suas palavras diziam, este é verdadeiramente um profeta. Outros diziam, este é o Mashiach. Outros diziam, vem o Mashiach da Galil? Não diz a escritura que a partir da semente de Davi e de Beit Lehem, na cidade de Davi virá o Mashiach? Aqui a citação é de 2 Samuel 7:12 e Miqueias 5:1 ou 2. 5:1 na Taná ou 5:2
nas Bíblias, nas outras traduções. E houve divisão nas multidões por causa dele. E alguns homens deles que queriam prendê-lo, e havia alguns homens deles que queriam prendê-lo, mas nenhum homem lhes pôs as mãos. E os guardas foram aos líderes dos Kohanim e aos Purishim. E os Kohanim lhes perguntaram, por que não o trouxeram? Disseram-lhe os guardas, nunca um filho de homem falou assim como este homem fala. Disseram-lhe os Purishim, vocês também foram enganados? Há algum homem dentre os líderes ou dentre os Pirushins que creu nele? Mas este povo que não conhece a Torá está amaldiçoado. Disse-lhes Nakdimon, ou Nicodemos, que era um deles, aquele que tinha vindo a Yeshua à noite. Porventura condena a nossa Torá a um filho de homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Responderam e disseram, é também você da Galil? Examine e verá que o profeta não se levantará da Galil. O profeta aqui, 179. Em aramaico, Neviá, o profeta. Trata-se de uma referência ao Mashia. Os Pirushim quiseram dizer que o Mashia, o profeta, não nasceria na Galil, pois sabiam que deveria nascer em Betlehem, conforme Miqueias 5:2. Ou 5:1 nas outras traduções. Aliás, o Targum de Miqueias 5:2 declara que a profecia que a profecia se refere ao Mashia. Então, depreende-se que aqueles Pirushim não sabiam que Yeshua nasceu em Betlehem. Ou seja, eles não sabiam que Yeshua tinha nascido em Betlehem e que ele era o Mashia ben David. Por isso que eles não reconhecem até hoje Yeshua como o Mashia. Os judeus ortodoxos, né? E as ramificações. Aqui tira-se os judeus messiânicos e os judeus nazarenos, que são os que seguem a doutrina a mesma doutrina desde os apóstolos. O texto grego afirma da Galileia, profeta não se levanta, ou nenhum profeta se levanta da Galileia. Tal frase traduzida do grego está incorreta, pois ao longo da história de Israel, profetas se levantaram na Galileia como Hoshea e Eliarro, Oséias e Elias. Em contrapartida, a Peshita não incorre nesta imprecisão, uma vez que registra o profeta e não um profeta, referindo-se ao Mashiach. E encerramos neste momento. Senhor, que as cascas, que aquele pot caiam e que possamos ver a essência do Mashiach. Em nome de Yeshua, que a tua semana seja abençoada, que teu dia seja abençoado. Se você é novo por aqui, curta, comenta, compartilha, te inscreve no canal, ativa os sinos das notificações. Se você já está aqui faz algum tempo, muito obrigada por continuar aqui para receber da tua palavra, que isso não vem de mim. Como está aqui, não vem de mim. Isso não vem de mim. Se viesse de mim, eu não estaria aqui. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.